Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e me ajude a bater os 10 mil inscritos até o final de dezembro. Porque assim, quando eu bater os 10 mil inscritos, eu vou lançar uma semana de casos aqui para vocês. De segunda a sexta, sem falhar um dia. Então se você quer ver uma semana de casos aqui no canal, se inscreve aí e manda para todos os seus amigos. Valeu? Se você quiser ser um apoiador aqui do canal, temos duas opções. A primeira opção é o Seja Membro. Você vai escolher o nível que você quiser e independente do nível que você escolha, você vai ter os conteúdos com antecedência. Antes de todo mundo, você já vai saber qual é o caso que eu vou contar aqui. A segunda opção é o Apoia-se. Lá no Apoia-se você contribui com um valor a partir de R$10 e participa do grupo exclusivo para apoiadores, onde tem eu mesmo com meu número pessoal. Então a gente vai poder trocar uma ideia, falar sobre casos, falar sobre qualquer coisa que você queira. Desde que você mantenha o respeito, você pode falar sobre qualquer coisa. Alguns casos mostram que a crueldade humana ela não possui limites. Se você acha que já viu algo ruim, você ainda pode ver algo pior. Então, hoje eu conto tudo o que eu sei sobre Andrei Romanovich Chikatilo, uma besta sanguinária que matou, estuprou e canibalizou suas vítimas. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Ucrânia, que na época era parte da União Soviética. O Andrei era filho de Roman e Anna. Desde muito cedo ele vivia na pobreza extrema. A sua casa era apenas um cômodo e a sua mãe, apesar de trabalhar muito, ela não recebia nada. O único pagamento que a mãe do Andrei recebia era uma área para que ela pudesse plantar e assim colher alguns alimentos. Ela não recebia dinheiro pelo trabalho dela. O pai do Andrei, ele era militar, mas ele foi preso durante a Segunda Guerra acusado de traição. Então a sua mãe teve que tomar conta de tudo sozinha. E o Andrei nunca aceitou muito bem a ausência do seu pai. O Andrei, ele sofria de hidrocefalia e isso acabou causando uma impotência sexual nele e também incontinência urinária. A família do Andrei viveu numa época chamada de Holodomor, que em ucraniano significava matar pela fome. O Holodomor durou de 1932 a 1933. O Holodomor foi um genocídio provocado por Stalin e levou 12 milhões de pessoas à morte por fome. A miséria que essas pessoas viviam eram tantas que elas cometiam canibalismo, principalmente com crianças. Então o Andrei, ele cresceu ouvindo a história de que ele tinha um irmão chamado Stefan Chikatilo, que quando tinha mais ou menos 4 anos de idade foi sequestrado e foi comido. Só que não existe nenhum registro de que essa criança tenha nascido e pode ser apenas uma história que a mãe do Andrei criou ali para amedrontar ele. A mãe do Andrei costumava bater nele por qualquer motivo e ela batia principalmente quando ele urinava na cama. Então ele apanhava muito. Então, além de toda a miséria que eles viviam, dela não ter dinheiro nenhum para criar os seus filhos, toda vez que tinha um bombardeio, eles tinham que se esconder em uma vala. Então, em um desses bombardeios, a casa deles acabou sendo até destruída. Em 1941, a Tatiana, irmã do Andrei, ela nasceu. Nessa época, o pai do Andrei estava na guerra, então, obviamente, ela não era filha do mesmo pai que o Andrei. A história que era contada é que, provavelmente, a mãe do Andrei foi estuprada na frente dele por um soldado alemão, e desse estupro nasceu a Tatiana. Em 1944, o Andrei foi para a escola pela primeira vez. As suas roupas eram precárias, ele não tinha comida, então às vezes ele desmaiava de fome, ele era muito magro e tímido, então por causa disso ele começou a sofrer bullying. Os outros alunos faziam da vida dele um verdadeiro inferno, ele sempre apanhava e era humilhado na escola. O Andrei, ele gostava muito de ler e ele gostava de estudar bastante, só que em casa, porque na escola ele não conseguia ler o que estava escrito no quadro porque ele tinha muita miopia. Mas isso não impediu que ele fosse bem nos estudos, ele chegou até a dirigir o jornal da escola por um tempo. Quando o Andrei ele atingiu a adolescência, ele parou de sofrer bullying, porque ele se tornou um homem alto e bonito. Porém, ele descobriu que ele era impotente sexualmente. Quando essa impotência foi descoberta, ele resolveu focar todas as suas energias nos estudos. Então ele era muito inteligente, porém a sua autoestima era péssima e ele não sabia socializar. Então, graças a isso, talvez tenha lhe dado alguma coisa na cabeça dele e ele um dia simplesmente atacou a amiga da irmã dele.
Ele simplesmente atacou a garota. Ele tentou estuprar ela, mas ele não conseguiu por causa da sua impotência. Mas enquanto a garota ela lutava para se libertar e por causa de todo o desespero dela, ele acabou tendo um orgasmo. Então nesse dia ele descobriu que ele sentia prazer vendo o sofrimento das outras pessoas. A garota que ele atacou nunca revelou isso, quem revelou foi o próprio Andrei. Em 1960, o Andrei ele se formou engenheiro de telefonia. Depois disso, ele também se formou em filologia. A filologia é a ciência que estuda a literatura de um povo, ou de uma época, ou a língua que lhe serviu de instrumento. Então, formado na filologia, ele começou a dar aula em uma escola e lá ele voltou novamente a ser humilhado por causa do seu jeito de ser. Eles chamavam ele de ganso porque ele tinha um pescoço comprido e era muito desajeitado. Devido à perseguição que ele sofria dos seus colegas de trabalho, ele começou a levar uma faca ali para a escola onde ele trabalhava. Nessa escola que ele começou a trabalhar, ele acabou sendo demitido depois de várias denúncias de assédio. Vendo que o seu irmão não sabia socializar com mulheres, a Tatiana apresentou para ele uma mulher chamada Feodósia. Então, após a Tatiana apresentar a Feodósia para o Andrei, ele se casou com ela em 1963 e teve 2 filhos. Os filhos do Andrei se chamavam Ludmila e Yuri, mas eles não nasceram de uma forma totalmente natural. Como eu falei para vocês, ele não conseguia ter ali as ereções. Então, quando ele foi fazer os seus filhos, quando ele foi botar o esperma na mulher, ele se masturbou, pegou o esperma e passou na vagina da esposa dele porque ele não conseguia penetrar ela. O primeiro assassinato do Andrei Chikatilo foi em 1978, quando ele tinha 46 anos. Ele viu a menina Yelena Shakotnova, eu não sei se eu falei certo, mas ela era chamada de Lana. A Lana, ela tinha 9 anos e ela estava em um ponto de ônibus. Então ele viu ela lá e, obviamente, ele achou que era um alvo fácil. Então, quando ele viu a garota, ele pegou ela e levou para um barracão afastado que ele tinha comprado para se encontrar com prostitutas. Nesse barracão, ele violentou, assassinou e mutilou a garota. O corpo dela foi encontrado completamente mutilado próximo a um rio. Então, após cometer esse primeiro crime, o Andrei gostou do que fez e começou a cometer vários assassinatos. A sua segunda vítima foi Larisa Tkachenko. A Larisa era uma prostituta de 17 anos que o Andrei contratou. Só que como ele não conseguiu uma ereção, ela começou a debochar dele e fazer piada. Como ela ficou fazendo piada dele, ele ficou muito nervoso. Então ele estrangulou ela, ejaculou em seu corpo, mutilou ela também. Ele arrancou um pedaço da garganta dela na dentada, mutilou seus seios e comeu os mamilos. A terceira vítima do Andrei foi Liura Biruiki. Eu não sei se eu falei certo, mas o nome é bem difícil. Ela tinha 13 anos. O Andrei sequestrou a garota e esfaqueou 40 vezes enquanto ejaculava no corpo dela. Depois ele arrancou os olhos da garota. Isso acabou se tornando uma marca do Andrei Chikatilo. Sua quarta vítima foi diferente. Dessa vez foi um garoto. Até então ele só tinha focado nas mulheres. O garoto em questão era chamado de Oleg Podyzivaev. Eu não sei se eu falei certo porque esses nomes russos, ucranianos, são bem difíceis. O garoto tinha 9 anos, foi sequestrado e morto pelo Andrei. O corpo do Oleg nunca foi encontrado, mas o Andrei confessou que cometeu o crime e arrancou na dentada as genitálias do garoto e foi comendo, enquanto ele voltava para casa. As preferências do Andrei eram por prostitutas e crianças que ele atraía ali na estação de trem e no ponto de ônibus. A facilidade dele atrair crianças se devia ao fato dele já ter sido professor, então ele sabia lidar com crianças. Então, gente, o Andrei, ele atraiu muitas pessoas, ele fez muitas vítimas, ele fez em torno de 56 vítimas, então eu não vou detalhar todas aqui, porque se eu for falar de cada vítima em específico, vai demorar mais de 1 hora só falando de vítimas. Então, para que vocês entendam, ele era estuprador, assassino, pedófilo e canibal. Então o cara era terrível. O tempo foi passando e em 1984 as autoridades já tinham registro de 15 vítimas. Então isso chamou a atenção e o Instituto Serbsky de Moscou resolveu entrar no caso e traçar um perfil desse serial killer. O perfil que eles traçaram era o seguinte: esse serial killer era aparentemente uma pessoa normal, tinha sangue AB, tinha um emprego normal e ele também sempre deixava sêmen nos corpos. Então, um dia o Andrei Chikatilo ele foi preso por assediar uma garota em um supermercado.
Como o Andrei ele era compatível com todas as características ali que eles tinham estipulado de que esse serial killer teria, ele foi levado ali para ver, né? Mas inacreditavelmente nem o sangue e nem o sêmen dele foram compatíveis. Então acabaram liberando o Andrei. Pouco tempo depois dele ter sido liberado, um policial viu o Andrei saindo de dentro de uma floresta. Ele estava com a mão machucada e ele tinha uma mancha de sangue no rosto. Então ele foi abordado pelo policial, mas não tinha nenhum motivo para prender ele, porque não se tinha nada até o momento. Mas no dia seguinte um corpo foi encontrado. Então, como o Andrei tinha saído da floresta e no dia seguinte eles encontraram um corpo na floresta, eles ligaram um ponto no outro e foram atrás do Chikatilo. Quando ele foi pego, ele acusou as autoridades de estarem perseguindo ele, porque ele já tinha sido detido antes, já tinha feito exame, não tinha dado nada e agora eles estavam prendendo ele de novo. Então, se eu não me engano, eles tinham 11 dias para provar que o Andrei era sim um serial killer. Mas eles não tinham como provar isso, a menos que o Andrei confessasse. Então passaram 10 dias e ele não confessou. Mas no último dia, o Andrei acabou confessando que ele era o responsável por todos os crimes. Ele confessou isso para um psicólogo que foi ali conversar com ele. Então talvez o psicólogo tenha conseguido entrar na cabeça dele e destravado isso, feito com que ele falasse. Até porque se o Chikatilo não tivesse falado nada, ele seria liberado, porque eles não tinham como provar que era ele. Afinal de contas, o sangue e o sêmen não batiam, mesmo sendo dele, o que é muito estranho. Inicialmente, o Chikatilo, como quase todos os serial killers fazem, ele tentou dizer que ele era inimputável por ter problemas mentais. Mas os psicólogos do Instituto Serbsky disseram que não, que ele não tinha nenhum problema mental e ele podia ser julgado tranquilamente porque ele sabia sim o que ele estava fazendo. Como o Andrei ele foi pego, confessou, não conseguiu meter o caô de que ele era doente mental, ele foi levado a julgamento. O julgamento do Andrei Chikatilo durou de abril até outubro de 1992 e o ódio das famílias era tão grande que o Andrei Chikatilo foi julgado dentro de uma jaula. Não por ele ser uma besta sanguinária, mas por medo das pessoas matarem ele no tribunal. Mesmo dentro dessa jaula, ele não demonstrou respeito nenhum pelas famílias das vítimas. Ele abaixou as calças e mostrou o pênis no meio do julgamento. Ele referia a si próprio como uma aberração da natureza e dizia que seu cérebro devia ser estudado após sua morte para que outros como ele não aparecessem. A defesa tentou novamente meter o caô de que ele tinha problemas mentais, o que novamente não funcionou, então ele foi julgado como uma pessoa que tem completa posse de suas faculdades mentais e com isso ele foi condenado à pena de morte. Então no dia 14 de fevereiro de 1994, quando o Andrei tinha 57 anos de idade, ele foi executado pelo pelotão de fuzilamento. Ele levou um tiro na cabeça e ali foi o seu fim. A história do Andrei Chikatilo deu origem ao filme Evilenko, também deu origem à música Psychopath Red da banda Slayer e também deu origem ao livro Criança 44. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha para os seus amigos. Me siga nas minhas redes sociais. Se puder, seja membro aí do canal, né? Sendo membro, você vai ter os conteúdos com antecedência. Antes de todo mundo, você já vai saber do que eu vou falar aqui. Se puder também, seja um apoiador lá no Apoia-se, contribuindo com valor a partir de R$10. Você vai participar do grupinho onde estou eu mesmo aqui, então a gente vai poder trocar uma ideia lá. Mas se você também quiser mandar mensagem nas minhas redes sociais, pode mandar que eu respondo todo mundo. Entendeu? Eu respondo na maior velocidade do mundo, porque eu gosto de conversar com vocês. Então, se quiser fazer uma doação direta também, pode falar comigo, pode entrar em contato, que eu passo todos os dados aí para você poder fazer a doação direta. E quem faz doação direta também vai para o grupo de apoiadores também, entendeu? É isso aí. Porque afinal de contas é um apoiador. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!